Está na hora da entrevista do dia aqui no Jornal Litoral. Hoje eu recebo aqui no estúdio o presidente estadual da Associação Nacional da Advocacia Criminal, o advogado Marcelo Cruz. Tudo bom, Marcelo? Como prazer, vai? Sempre bom te ver, Thiago. Maravilha. E o ex-presidente da OAB São Paulo, o advogado Caio Augusto. Tudo bom, Caio? Como vai? Tudo bem. Tudo bom? Prazer. Seja bem-vindo também ao Jornal Litoral. Hoje nós vamos falar de um caso, né, que ganhou grande repercussão na mídia, principalmente regional, que é o caso do jornalista Marcelo Carrião, que está preso no momento, acusado de tráfico de drogas. Eu queria saber do advogado Marcelo Cruz, quais são os principais elementos que a acusação precisa apresentar para provar a culpa do Marcelo Carrião nesse caso de tráfico de drogas? Muito bem, Thiago. Inicialmente, acho que é muito interessante a gente esclarecer ao seu telespectador, que ele acompanha realmente com muito prestígio, porque você faz um jornalismo sério, né, Thiago? Isso é muito importante. Que, segundo a regra do nosso Código de Processo Penal, o ônus da prova cabe a quem alega, ou seja, a acusação, neste caso, que tem que trazer provas, carrear provas nos autos, que demonstre efetivamente a participação dele na acusação, né? Então, isso é muito interessante que se registre, porque, independentemente de qualquer tese a ser alegada nos autos, a acusação que tem esse dever, o dever de provar, né, Thiago, o envolvimento dele com o tráfico ilícito de drogas. É uma prisão, obviamente, onde envolve um jornalista de notório conhecimento e domínio aí da matéria, mas que alega, Thiago, que a droga apreendida com ele na ocasião destinar-se-ia ao seu consumo próprio, né? Então, neste caso, obviamente, essa prova vai ser produzida no curso da ação penal e, ao final, um magistrado de primeiro grau vai fazer a sua avaliação inicial e esta matéria pode ser submetida depois ao reexame dos nossos tribunais. Agora, como o caso ganhou grande notoriedade, né, como a mídia e a própria opinião pública podem influenciar o julgamento, né, em um caso como este, né, de que maneira a defesa pode lidar com esse tipo de situação? Esse é um ponto muito interessante. Está aqui o nosso ex-presidente Caio, teve um brilhante trabalho frente à nossa OAB São Paulo, onde o advogado, primeiro, ele tem que ter o suporte, obviamente, da sua instituição, né? Porque aí foge só das 4 linhas de um processo, vamos assim dizer, né, Thiago? Uhum. E aí é importante, obviamente, que o profissional que esteja no exercício daquela defesa conte também com o apoio da sua instituição. Eu tenho certeza que o Caio deve ter sido muitas vezes chamado por colegas aí, advogados, para que a OAB também estivesse ao seu lado, para poder, obviamente, nesses casos, né, que foge só do processo em si, Thiago, que entra a mídia e etc., mas a primeira atitude do profissional, eu vejo, Thiago, é participar, é mostrar realmente a cara, aproveitar as oportunidades como a TV Litoral, neste momento, e outras, que eu também não posso deixar aí de reconhecer, deram oportunidade e voz ao jornalista, através de sua defesa técnica. Perfeito. Ô Caio, e como a OAB pode contribuir para garantir que o direito da defesa, por exemplo, seja plenamente respeitado em casos de grande exposição midiática? Bom, primeiramente é preciso destacar a importância da nossa instituição que zela por aquilo que chamamos de observância de um juízo de legalidade sobre tudo. O direito de defesa é sagrado, e, portanto, é preciso que se reconheça que o papel do advogado e da advocacia não pode ser confundido jamais com o cliente ao qual ele está assessorando naquele dado momento. Porque a OAB e a advocacia cumprem um papel social, até para que o Estado tenha condições efetivas de levar alguém à punição, se for merecedor dessa punição, depois de aquilatado tudo no contexto de um processo. Por isso, a ordem tem que estar ao lado, sim, dos profissionais da advocacia, para zelar com que as autoridades possam ouvir os seus argumentos, para que respeitem as suas prerrogativas profissionais, porque não se trata apenas do caso concreto. O exercício da advocacia cumpre um papel social fundamental para a própria sobrevivência do Estado democrático de direito e vai muito além de determinado caso concreto. Por isso, a importância da advocacia e a importância da Ordem dos Advogados do Brasil.
Ok, agora, existem implicações éticas e legais para advogados que representam, por exemplo, clientes acusados de crimes graves, né? Como o tráfico de drogas. Como que a OAB orienta esses profissionais? Às vezes nós nos deparamos com uma incompreensão de autoridades que pretendem tentar anular a defesa através do ataque ao advogado que está conduzindo a defesa de alguém que está sendo acusado da prática de um crime. Certo. Isso é lamentável. Nenhuma autoridade pode fazer esta confusão. A autoridade tem o dever de investigar, de levar adiante as investigações necessárias para que, no contexto da prova e do fato, possa levar ali ao julgamento determinada pessoa. Certo. Mas o advogado que exerce a defesa daquela pessoa precisa ser preservado. A defesa e o exercício dela está dentro, evidentemente, do contexto ético-disciplinar. Defender alguém, não importa se seja um crime de repercussão ou não, é um dever da advocacia até para que o próprio Estado tenha condições de concluir um processo. Às vezes, a coletividade não compreende isso, mas sem defesa, nenhum processo pode ter nem início e nem fim. Tanto é verdade que numa situação concreta onde o magistrado verifique que a defesa não foi realizada a contento, ele precisa reconhecer a nulidade do processo e o processo volta à origem. O colega advogado que faz uma defesa correta, aguerrida, ele deve ser sim respeitado, inclusive pelas autoridades e pelo Estado, porque ele está a contribuir para que um processo tenha início e fim e se conclua sem qualquer nulidade. Por isso, não há qualquer falta ética do profissional da advocacia que cumpre o seu dever de exercer a defesa do juramento que ele cumpriu, que ele se comprometeu em cumprir quando do recebimento da sua credencial profissional. Perfeito, Caio. Marcelo, no caso do jornalista Marcelo Carriel, houve pedido, então, para que ele fosse solto, né, habeas corpus, para que ele respondesse esse processo em liberdade, mas o STJ negou. Eu queria saber quais são os próximos passos agora do processo. A grande verdade, Tiago, ainda há no STJ, que é o Tribunal da Cidadania, um recurso, que é o recurso ordinário constitucional. Então, que trata justamente da matéria da eventual revogação da prisão preventiva. Certo. E nós estamos também levando a barra dos tribunais e a análise deles até eventual ofensa a que nós chamamos de cadeia de custódia na prova do processo penal. Por quê? Tudo nasce através de prints retirados de um celular apreendido com uma outra corré. Sobretudo a quinta turma do STJ vem trazendo, obviamente, cuidados específicos sobre essa matéria da cadeia de custódia. Porque hoje, quando você pega uma conversa via WhatsApp, existem aplicativos que conseguem alterar as conversas. Então, o simples print de uma conversa por si só, segundo a orientação hoje do STJ, não possui esse supedâneo de garantir a eficácia efetivamente da acusação. Há a necessidade daquele celular ser submetido a uma perícia técnica, que até o presente momento isso não ocorreu, de forma que nós estamos levando todos esses argumentos agora também ao Superior Tribunal de Justiça. Então ainda existe registrar aqui um recurso, que é o ordinário constitucional, em trâmite no Superior Tribunal de Justiça. Agora, Caio, caso haja comprovação de que o Marcelo Carriel é inocente, né, quais são os procedimentos, então, legais para que haja reparação na reputação do Marcelo, né, na integridade do Marcelo? O que pode ser feito legalmente dessa forma? É preciso dizer que quando o Estado cumpre adequadamente todos os encaminhamentos de uma investigação, respeitando o direito de defesa, permitindo com que a defesa tenha espaço para apresentar os seus argumentos, não há que se falar em nenhum equívoco cometido pelo Estado. O atropelo, a violação do direito de defesa é que pode dar ensejo a uma futura ação reparatória de danos, o que pode acarretar, evidentemente, um duplo prejuízo à própria cidadania e ao próprio Estado, que representa o cidadão. Por isso é que nós insistimos na necessidade de respeitar a legalidade, as regras previstas na lei,
Porque uma vez respeitada todas as regras da lei de preservação da defesa, mesmo que seja declarada a inocência, não há que se falar em reparação. Mas o atropelo, o equívoco, pode dar ensejo àquele que se sentiu prejudicado de ir ao Poder Judiciário reclamar por uma reparação alusiva aos danos morais que ele tenha sofrido no episódio. Perfeito. Senhores, quero agradecer demais a participação de vocês, doutor Caio. Muito obrigado. Uma boa tarde para você, doutor Marcelo. Obrigado, Thiago. Muito Sempre obrigado bom pela te ver. participação, viu? Prazer é todo Obrigado. nosso. Obrigado pela participação, uma boa tarde para vocês, viu? Obrigado.